ainda mais breve. 30 segundos e já está. Não há tempo a perder. O perigo nunca anda longe. O período de gestação das éguas selvagens ronda os 11 meses. Estas dão normalmente à luz longe da manada e procuram um local seguro para esconder o potro. Desenvolveram um mecanismo notável para controlar o momento do nascimento. Esperam até estarem sozinhas no escuro. Quase todos os nascimentos ocorrem durante a noite. Normalmente não demora mais do que alguns minutos, mas é um momento vulnerável. Uma zebra recém-nascida pesa cerca de 100 quilos e tem 1,20 m de altura. Meia hora após o nascimento já consegue pôr-se de pé e pouco tempo depois dá os primeiros passos. Mãe e filho estabelecem laços com toques suaves de focinho e a égua solta um relinchar suave. Depois chega a altura de tratar da higiene. E da primeira refeição. Este laço, criado pela limpeza, pela amamentação e pelo carinho, acompanhará o poldo durante toda a sua vida, que pode chegar aos 20 anos ou mais. Desde que o cavalo começou a ser domesticado, o homem usou e abusou dele para o transportar, para trabalhar e para demonstrar o seu poder e riqueza. Este animal foi utilizado como meio de transporte, de comércio, de comunicação e de conquista. Ao permitir ao homem cobrir distâncias maiores, o cavalo desbravou o mundo. Os assírios usavam mulas e burros como bestas de carga. Também criavam cavalos para a guerra, para a caça e para o desporto. Os faraós do Antigo Egito decoravam os seus túmulos com imagens dos cavalos cerimoniais que lhes puxavam os coxos. No Egito, o cavalo era um animal de prestígio, criado pelas classes altas como animal de estimação, bem como para a guerra, para a caça e para transportes em distâncias curtas. Os antigos egípcios foram dos primeiros povos a criar cavalos domésticos. Os gregos eram ótimos cavaleiros que aperfeiçoaram a arte de montar sem sela. Também eles imortalizaram os cavalos em obras de arte e criaram-nos para a guerra. O papel do cavalo nas batalhas foi revolucionado quando os cavaleiros da Ásia Central inventaram os estribos, que lhes davam mais equilíbrio e lhes permitiam usar as duas mãos para lutar. No século XIII, a cavalaria de Gengis Khan conquistou o maior império que o mundo alguma vez vira, em cavalos pouco maiores do que póneis. Pequenos, mas rápidos. As suas técnicas eram aperfeiçoadas em jogos ainda praticados nos nossos dias. Na Mongólia, as tribos nómadas competiam numa espécie de polo, usando uma cabra morta como bola.
Os cavalos desempenharam o seu papel na guerra ao longo de toda a história universal. Em Itália, os cavaleiros celebravam a velocidade e a beleza do cavalo de combate e aperfeiçoavam as suas capacidades a cavalo, galopando a grande velocidade em espaços confinados. Ainda nos nossos dias, as raças de cavalo pálio de Siena são consideradas as mais perigosas do mundo. Todos os verões, diferentes distritos competem, galopando em torno da praça principal, pela honra de ganhar o pálio, um estandarte pintado da Virgem Maria. Mas aqui é o cavalo vencedor que recebe a adulação da multidão, e não o cavaleiro. No século XX, os motores a carvão e a gasolina substituíram o cavalo. Mas os cavalos continuaram a ter importantes papéis no desporto e nas cerimónias. E permaneceram também no campo de batalha. Mas à medida que as armas se foram tornando mais sofisticadas, o destino dos cavalos tornou-se mais horrível. Milhões de cavalos foram mortos na Primeira Grande Guerra. E frequentemente a recompensa daqueles que sobreviviam às bombas e às granadas era serem vendidos para uma vida de crueldade e de sofrimento. Em 1934, uma mulher inglesa, Dorothy Brooke, instalou um hospital no Egito para ajudar estes animais estropiados pelo trabalho. O hospital continua a ajudar os milhares de cavalos e burros de trabalho do Cairo, fornecendo tratamento veterinário para lhes aliviar o sofrimento. Brooke Hospital is critical for the working animals in the Middle East and the Indian subcontinent because the animals actually have such an appallingly hard lives. Without comprehensive veterinary support, their lives are a misery. Animais como estes são o único meio de subsistência dos seus donos. E quando ficam velhos ou demasiado doentes, morrem literalmente a trabalhar. Os veterinários do Hospital Brooke são a sua única fonte de alívio e o seu único refúgio. Outras clínicas de cavalos foram criadas no Médio Oriente e no subcontinente indiano. E equipas móveis de veterinários tratam os animais nos seus locais de trabalho. Com a mecanização, é provável que o papel do cavalo de trabalho no desenvolvimento dos países venha a decair no século XXI. Mas só no Paquistão, 4 milhões de cavalos e burros continuam a trabalhar para uma população de 120 milhões de pessoas. The education of their owners is absolutely essential. You have to remember that these people live veterinary medicine as it was 100 years ago. And so the advice we give is probably as valuable as the medication, which they would not normally be able to afford. Os cavalos selvagens africanos também estão ameaçados, tanto pelo homem como pelas catástrofes naturais. Na savana, as zebras das planícies sobrevivem ainda em grandes manadas. Mas as zebras de Grevi estão a ser vítimas da seca. O seu futuro é incerto. Restam apenas alguns milhares e podem em breve começar a caminhar para a extinção. Mas os cientistas podem ter uma solução para animais como estes. O quagga é uma espécie de zebra que se extinguiu na África do Sul há cerca de 100 anos, pois era dócil e fácil de caçar. O último sobrevivente morreu em 1883. Mas algumas zebras da planície assemelham-se muito ao quagga e está a ser realizado um programa de seleção para fazer regressar o quagga. Os zoólogos esperam que dentro de alguns anos
venha a emergir uma forma pura de quagga. No Jardim Zoológico de Colónia, na Alemanha, está a decorrer um programa para salvar o último antepassado mais próximo do cavalo de Down, o Przewalski. Apenas 2.000 sobrevivem hoje em dia no mundo, a maioria em jardins zoológicos. O seu código genético é muito escasso, por isso é vital que se evite a consanguinidade. Os primeiros 100 Przewalskis, criados em cativeiros, foram recentemente libertados para viverem em grupos familiares controlados, na Mongólia e em certas zonas do deserto de Gobi. Mas o programa ainda está no início. No Jardim Zoológico de Colónia, a doutora Zimmermann dirige o projeto. Tem de encontrar cavalos o mais geneticamente diferentes possível para serem devolvidos à liberdade e para se reproduzirem. Isto é difícil, uma vez que a população total de Przewalskis descende apenas de 13 indivíduos. A árvore genealógica de cada cavalo é registada numa base de dados. Jede Tierart ist ausgesprochen wichtig zu erhalten, jede Wildtierart, aber das Przewalski-Pferd ist auch noch kulturell mit uns verbunden. Es ist der Vorgänger des Hauspferdes. Und wir sollten diese Tierart auf jeden Fall bewahren und dafür sorgen, dass sie auch in Zukunft vielleicht wieder in freier Wildbahn leben kann. O projeto do Przewalski é vital, pois sem ele, estes descendentes selvagens do cavalo de Down podem não sobreviver no século XXI. Es ist eine weitere Tierart, die dann ausgestorben wäre und es ist der Vorfahre unseres Hauspferdes und der Domestizierung des Wildpferdes und die Nutzung und der Nutzung des Hauspferdes haben wir so wahnsinnig viel zu verdanken, dass man doch auch alles dran setzen sollte, das Wildpferd zu erhalten. O Mustang norte-americano é apenas um entre uma mão cheia de manadas de cavalos selvagens que ainda sobrevivem atualmente no mundo. Derradeiro símbolo do oeste selvagem, este espírito livre ajudou a moldar a América atual. Mas agora também ele está ameaçado. Em 1925, existiam 1 milhão de Mustangs por toda a América. Hoje em dia, são menos de 10 mil. O gado roubou alimento e espaço aos cavalos. O homem matou-os com o trabalho e abateu-os para fazer comida para animais de estimação e rações para cavalos. Manadas de Mustangs são ainda reunidas para contagem, seleção e marcação. E para os rodeios. Os métodos tradicionais usados pelo homem para domar estes animais selvagens continuam a ser brutais. Passaram de geração em geração como parte da história do ambiente agreste das planícies americanas. O cavalo é literalmente forçado à submissão. Mas uma nova raça de cavaleiros, os encantadores de cavalos, aprendeu a domar estes cavalos selvagens com base na bondade e na compreensão. Horses have been waiting around to be our partners, willing partners, for thousands of years if we just wake up to it. That's what understanding their behavior gives you. And unless you understand their behavior, then you're apt to fall back into that thing, well, this is a flight animal. It's easy to intimidate them.
rope him, tie him down, break him. O contacto com o homem levou os cavalos selvagens, como o Mustang americano, à beira da extinção. Se os quisermos preservar, temos de respeitá-los como nossos parceiros, não como um bem que possuímos. We've outgrown the need for them as machinery. And now it's time to have fun with them, to love them, to learn to get along with them in a way so as to be compatible and not to be an adversary, not to be demanding and forceful. Estes animais nobres vivem no planeta desde a alvorada dos tempos. São os aristocratas do reino animal. Criaturas de graça e beleza, força e velocidade. Durante milhares de anos, tentámos domá-los e domesticá-los. Mas eles continuam a ser corações selvagens, como o vento, do qual os árabes acreditavam que eles vinham. Estes espíritos do vento, esquivos, nunca foram propriedade nossa. Talvez seja a altura de o homem valorizar a sua liberdade, antes que eles desapareçam para sempre. O mundo é um lugar perigoso para este pequeno mamífero. Dramas em margens de rio, predadores em cada esquina e até alguns heróis improváveis. Mas é isto que o rato de água europeu tem a Com o tamanho aproximado de uma cobaia e um focinho rechonchudo característico, o rato d'água europeu era vulgar nas margens dos rios britânicos. A visão de um deles a chapinhar no verão na superfície de um rio foi em tempos uma cena tipicamente inglesa. Mas em anos recentes, o rato de água europeu perdeu quase 3/4 do seu habitat natural. Mesmo junto das poucas áreas que restam do território primitivo, como estes cursos de água calcária do sul da Inglaterra, os ratos de água europeus só preservam o seu lugar. Sitiados nas casamatas das margens do rio, são apanhados entre a destruição dos seus lares nas margens e a ameaça de predadores, antigos e novos, do mundo do outro lado. Rato de água europeu. Uma vida arriscada. Nos meses de inverno, os ratos de água vivem em grandes grupos no subsolo das margens. Os seus lares subterrâneos consistem numa rede de túneis, câmaras e, mais importante que tudo, numa despensa com provisões suficientes de erva e raízes para todo o inverno. Mas embora os cerca de 8 indivíduos só ocasionalmente precisem de se arriscar a sair da proteção desta casa-mata bem abastecida, nunca estão completamente... Enquanto alguns ratos de água fogem por túneis laterais, outros optam por esconder-se nas sombras escuras do labirinto. Mas o arminho é um caçador determinado. Encontrar uma colónia como esta pode fornecer ao arminho um filão de comida. Os ratos de água que fugiram vão acabar por regressar ao ninho e o arminho vai aprender a fazer ataques súbitos e repetidos à colónia.
Mas, recentemente, uma ameaça muito mais sinistra eclipsou, por assim dizer, o poder mortífero do arminho. Desde o início da década de 90, os ativistas da luta pela defesa dos direitos dos animais libertaram mais de 10.000 visões da América das quintas em que estes animais são criados para aproveitamento das peles em circunstâncias idênticas a estas. Contudo, esta solução ilegal de uma aversão com expressão violenta à criação de animais para o aproveitamento das peles libertou um predador estranho que causa estragos entre a fauna selvagem britânica. O visão é rápido e ágil como o arminho, mas caça na água e em terra. E como não tem predadores naturais, está aqui para ficar. Durante as próximas semanas, vão deslocar-se para longe. Alheios à ameaça que entrou na vizinhança, os ratos de água começam a primavera com um acesso de brigas. A atmosfera calma da colónia, que subsistiu durante o inverno, cederá lugar à agressão à medida que as fêmeas se dispersam e competem por territórios ao longo da margem do rio. Os machos tendem a ser muito menos agressivos e, apesar de também abandonarem a colónia, as suas exigências na procura de casa são mais modestas. Uma propriedade renovada do ano passado serve perfeitamente. As escavações dos ratos de água produzem geralmente uma série de corredores longos e sinuosos com uma câmara de dormir no extremo. As fêmeas, por outro lado, lutam por localizações de primeira qualidade e sinalizam as propriedades em pontos estratégicos com um monte de excrementos. As mensagens mal cheirosas transportadas pelo ar informam os transeuntes da identidade, sexo e até da posição social da dona. Nesta época do ano, à medida que novos territórios são estabelecidos ao longo da margem, há zonas de rio que se tornam movimentadas com o tráfego de ratos de água. Mas se os canais permitem que os ratos de água se desloquem e se espalhem rapidamente, eles também deixam que estranhos entrem de mansinho na vizinhança com a mesma facilidade. Ainda à solta e com apetite para algo comestível que lhe surja no caminho, o visão fugitivo procura uma refeição rápida em todos os recantos e fendas. O rato de água está entretido a comer e alheio ao perigo que circula na vizinhança.
Uma fêmea de visão com uma família para alimentar é uma caçadora especialmente persistente. E um pato real não tem forma de se defender da sua força e determinação. Quando os visões invadem uma zona de rio, reduzem rapidamente o número das criaturas vulneráveis, como patos e ratos de água. Só se mudam quando as presas desse tipo se tornam escassas. Durante a primavera, chegam ainda mais intrusos dos edifícios das quintas próximas. A ratazana comum é uma visitante sazonal da margem do rio. Esta anda à procura de casa nos túneis dos ratos de água, que providenciam uma residência de verão perfeita. Mal avista um rato de água, começa a persegui-lo, seguindo-o até ao túnel. Mas as ratazanas comuns não são apenas ocupantes oportunistas. Se o rato de água reage, elas tornam-se muito agressivas. O rato de água fareja a chegada da intrusa. Há uma decisão que tem que tomar: ficar ou fugir. As ratazanas comuns são capazes de matar um ocupante ocasional que se recusa a sair. Às vezes, aniquilam famílias inteiras de ratos de água. Para os ratos de água que conseguem escapar destes perigos, ainda há a importante questão da obtenção de comida. Os ratos de água precisam de comer durante a maior parte das horas que passam acordados. É um trabalho a tempo inteiro. Mas não há muito tempo, as margens eram preservadas tão radicalmente que foram dizimadas colónias de ratos d'água. Felizmente, no tempo presente, a gestão do rio é mais suave e mais sensível às necessidades dos ratos de água. O gado, contudo, se tiver acesso ao rio, pode desgastar as margens e esgotar a vegetação de que dependem os ratos de água. E não é só o gado que se impõe ao rato de água. Inconscientemente, nós próprios podemos interromper a existência pacífica dos ratos de água. No entanto, ainda restam alguns refúgios, onde as margens estão viçosas com vegetação e onde os ratos de água ainda conseguem procriar. Esta é uma das primeiras ninhadas do ano, e os bebés têm apenas uns dias. Ainda envoltos na pele aveludada de recém-nascidos, com orelhas informes e semelhantes a borracha, estes bebés são cegos, desdentados e completamente dependentes da mãe. Nas próximas semanas, ela estará atarefada com obrigações domésticas, inspecionando e trocando as camas dos bebés em intervalos regulares. Ela corta a vegetação em volta da entrada da toca, criando um relvado em miniatura característico.
À medida que a primavera avança, os cursos de água calcária tornam-se populares entre os pescadores. Para manterem as melhores condições para os peixes, os guarda-rios controlam os níveis de água flutuante com açudes e represas. Com a manutenção do nível e do fluxo da água, os rios não ficam assoreados com o lodo e os peixes conservam-se bem oxigenados. Embora o controle do nível da água beneficie as populações de peixes, existem outros efeitos. Alguns túneis estão agora em perigo de serem inundados. Enquanto esta mãe inexperiente está fora a comer, vai começar a dar-se uma calamidade. Se a água chegar ao ninho, bebés tão novos como estes não terão possibilidades de sobreviver. Se o túnel se inundar, o seu conteúdo será levado pela água. Mas se os filhos forem inundados, ela construirá um ninho numa cota mais elevada e gerará mais ninhadas durante o verão que se aproxima. Enquanto a primavera se transforma rapidamente em verão, há uma exuberância de folhagem na margem. Os ninhos que foram construídos numa cota mais elevada têm agora bebés. Com 10 dias, ainda estão cegos, mas já trocaram a pele aveludada por lustrosas pelugens quase douradas. À medida que o verão avança, a vegetação torna-se ainda mais densa. Este é o habitat perfeito para os ratos de água, providenciando-lhes muita comida e esconderijos para se abrigarem. As plantas começam a florir ao longo do rio. Os insetos enchem o ar e as trutas começam a vir à superfície. A época de pesca do verão começa a sério. Mas não são apenas as margens do rio que se cobrem de vegetação. Abaixo da superfície da água, o alpista prolifera numa selva ondulante que pode sufocar o rio e atolar os leitos das trutas e dos salmões. Para libertar os canais destes embaraços, os guarda-rios voltam de novo em força. Desta vez têm de podar as ervas subaquáticas numa limpeza sincronizada ao longo de todo o rio. Apesar da agitação causada à rotina de pastagem dos ratos de água, há vantagens. À medida que a erva é cortada, junta-se num tapete, formando grandes jangadas de comida cortada, banquetes móveis que flutuam convenientemente pelo território dos ratos de água europeus. Agora é a vez dos ratos de água aproveitarem um filão de alimentos. E às vezes pode aparecer-lhes um bónus para completar a refeição. O aroma da maçã insinua-se
no nariz do rato de água. E, seguindo o seu faro, tem a recompensa. Se for descuidado e perder o prémio de vista, então segue o faro outra vez. Os bebés estão agora ativos e tornam-se curiosos sobre o meio que os envolve. Alguns até mordiscam o conteúdo de erva do ninho. Quando a mãe deixa o túnel para mais uma tarefa, eles aproveitam para inspecionar o quarto mais minuciosamente. Este comportamento, cada vez mais curioso, conduz a uma excursão experimental ao exterior do próprio túnel. E depois de algumas indecisões de última hora, alguns bebés mais aventureiros dão finalmente o passo decisivo. Mas embora a vegetação densa da margem providencie bastantes esconderijos, um primeiro mergulho deixa-os expostos ao perigo subaquático. O Lúcio não deixa escapar nada. Se um rato de água novo e inexperiente se aventura para longe da margem, pode ser incluído na emenda. Num instante, os filhos que restam são trazidos de regresso ao ninho. Enquanto estes jovens ratos de água forem inexperientes e vulneráveis, o lugar mais seguro para eles é junto da mãe. Embora sejam agora réplicas perfeitas dos pais, dependerão dos cuidados e da nutrição da mãe durante mais alguns dias. Com cerca de um mês, os bebés já deixaram completamente o ninho. E a mãe já gerou uma segunda ninhada. São agora capazes de tratar da própria vida e já dominam a arte de nadar debaixo d'água. O rio providencia um refúgio seguro contra predadores que evitam as águas profundas, e a maioria dos ratos de água aprendem a manter-se a dois. Mas alguns ratos de água cometem o erro de se aventurarem até mais longe, onde a própria miopia e a falta de esconderijos os tornam alvos fáceis. O mundo é um lugar perigoso para este pequeno rato de água. É um erro que alguns só cometem uma vez.
À medida que o verão se transforma finalmente em outono, a preocupação com a procriação é substituída pela nova premência em abastecer a despensa do inverno antes que as provisões se esgotem. Embora os ratos de água tenham sido perseguidos por quase todos os tipos de predadores ao longo do ano, alguns membros da comunidade sobreviveram. Mas na noite fria do outono, há mais um vulto a entrar e sair da escuridão. Depois de ter perdido a ligação à quinta de criação de visões, o visão está agora bem estabelecido no rio e sobrevive facilmente com a fauna selvagem local. Com a necessidade constante de comer, o rato de água está alheio à ameaça que vem por trás. Quando perseguido por qualquer outro predador, mergulhar no rio é a melhor hipótese que o rato de água tem para fugir. Mas os visões são predadores eficazes, tanto na água como em terra. E os dons natatórios dos ratos de água não bastam para lhes salvar a vida. Desde que os visões invadiram os rios e cursos de água em toda a Grã-Bretanha, dizimaram muitas comunidades de ratos de água europeus e continuarão a fazê-lo, se os seus efetivos não forem controlados. Paradoxalmente, chegou uma ajuda para o controle dos visões, mas de um quadrante improvável. Os cães caçadores de lontras, criados em tempos para caçar lontras da Europa, estão agora proibidos de o fazer e descobriram uma nova ocupação. Ao espantarem os visões das margens dos rios, fazendo com que andem de um lado para o outro, estes caçadores tradicionais podem impedir que os visões se estabeleçam em comunidades nessas margens. Podem servir como bandeiras, ajudando-as a manterem-se à vista umas das outras, à medida que se deslocam através da floresta. Mas para as araras, tal como na nossa sociedade, a beleza pode muito bem ter implicações mais profundas. Penas especialmente bonitas e cores vivas podem ser uma indicação de saúde e de sucesso individual. Sucesso é encontrar comida suficiente e sucesso a levar a melhor sobre os predadores. Nem as araras gigantes são invencíveis. Elas precisam de ser espertas e rápidas, já que as suas cores vivas podem torná-las alvos óbvios para as águias arpia. Um companheiro esperto e bem-sucedido é uma perspectiva muito atraente. E penas fabulosas são ideais para recordar ao companheiro que não a tome como certa. Atributos como uma grande sensibilidade às cores significam que as araras podem ser treinadas como aves de exibição. Quase todos os truques que realizam se baseiam no seu comportamento natural. Andar de patins requer uma grande estabilidade e equilíbrio. E no seu lar da selva, as araras selvagens são quase tão acrobáticas como os macacos. E tal como os primatas, passam horas a trepar e a brincar, seja em galhos, seja em armários de cozinha. Têm também uma coordenação espantosa e podem usar o bico e a língua como instrumentos de precisão. E podem igualmente usar as patas para agarrar e segurar,
mais uma vez com os macacos e os grandes símios. Mas há uma diferença. As araras têm 2 dedos e 2 polegares em cada pata. São também criaturas extremamente vocais e podem aprender a ser excelentes mímicos. Hello. Hello. Birdie. Bye-bye. 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 Say goodbye. Bye-bye. Give me a kiss. Another kiss. One more kiss. Sweet birdie, Fenian. I love you too. Mas uma das suas qualidades mais cativantes talvez seja a necessidade que têm de afeto. Na natureza, araras aos pares passam horas a alisarem as penas. Alguns cientistas acreditam que as araras têm a mesma inteligência e necessidades emocionais de uma criança com 3 anos. A diferença é que estas crianças cobertas de penas nunca crescem e uma arara pode viver mais de 60 anos. Uma coisa que todas as araras têm em comum é que são todas quebra-nozes voadoras. São especialistas a alimentarem-se de sementes e nozes. E a maior de todas é a arara jacinto do Brasil. Este papagaio gigante também tem um dos bicos mais potentes de todas as aves conhecidas. Todos sabemos como é difícil partir castanhas no Maranhão, até com quebra-nozes manuais. Mas eles não estão à altura da precisão e força do aparelho incorporado desta ave. A língua de uma arara é tão móvel que se compara a uma mão minúscula implantada no bico e que serve para manipular a comida com grande precisão. Capacidades tão extraordinárias para processar os alimentos implicam que as araras tenham uma dieta bastante variada. Esta arara azul e amarela anda atrás da carne gordurosa de um fruto de caranã. Estas araras vermelhas acabam rapidamente com os minúsculos ficus craterostoma. Até conseguem rasgar bambus para chegarem à medula açucarada do interior. Mas elas excelem na dispersão de plantas. Em vez disso, especializaram-se em destruir sementes para chegarem aos nutrientes que elas têm lá dentro. E isso pode trazer problemas. As sementes estão muitas vezes cheias de substâncias químicas tóxicas ou irritantes que podem deixar uma ave muito doente. Por isso, no sudeste do Peru, ao longo do rio Tambopata, as araras e outros papagaios adotaram um meio engenhoso para se protegerem. O rio tem grandes margens de argila exposta. À primeira luz do dia, grandes bandos de araras anãs e outros papagaios juntam-se aqui em zonas específicas. Vêm comer argila. A feição da argila tem 2 vantagens. As partículas de argila são absorventes e podem absorver as toxinas. E também há um suplemento mineral para ingerir. Os papagaios ficam vulneráveis ao ataque de aves predatórias enquanto se alimentam. Por isso juntam-se em bandos, não só por razões de segurança, como para manterem a vigilância. Mas o que torna alguns depósitos de argila tão espetaculares é o facto de também atraírem grandes quantidades de araras grandes. À medida que vão chegando cada vez mais araras de todas as zonas da floresta, há quase uma atmosfera de carnaval, visto que o número de aves e a excitação aumentam. É uma espécie de festa, mas também muito volúvel, mais na moda. Mesmo que acabe numa rixa, o lado social do depósito de argila parece ser muito importante. E é esta a única ocasião em que as araras de espécies diferentes se reúnem. Há, na verdade, uma razão por detrás de todo este pandemónio: prevenção de predadores. Como acontece com os papagaios mais pequenos, muitos pares de olhos valem mais do que um para detectar possíveis perigos.
Os batedores andam em círculos lá em cima, mantendo a vigilância. Mesmo em grande quantidade, elas estão todas nervosas por aterrarem na margem lodosa, onde podem tornar-se muito vulneráveis a um ataque aéreo. O bando de araras só descerá quando todas tiverem a certeza de que a costa está livre. As araras anãs e os papagaios têm a oportunidade de dar mais umas bicadas antes de abrirem caminho para o grande bando. E subitamente chovem araras. As araras são muito elegantes a voar, principalmente quando se aproximam para aterrar na margem da argila. Parecem deliciar-se com o voo e podem contorcer-se e precipitar-se como bútios. Pousar numa margem de argila exposta é potencialmente muito perigoso para uma ave grande como uma arara. Enquanto enchem os bicos, razão pela qual as araras descem e se alimentam em bando. Nesta parte do Peru, há 4 espécies de águias capazes de matarem araras. Por isso as devoradoras de argila têm de ter cuidado. Afastam-se e regressam aos seus pedaços de floresta. As famílias mantêm-se juntas, já que as araras têm laços emocionais muito fortes com os companheiros e com as crias. Também podem ser muito afetuosas conosco. Há centenas de anos que as pessoas se relacionam com araras. Foram sempre apreciadas pela sua magnificência e bonita presença. São tão sociáveis que se envolvem em tudo, até nas aulas de piano. Fazem companhia aos amigos enquanto eles tomam banho. As araras precisam de manter a plumagem em perfeitas condições e adoram banhar-se, mesmo que isso implique saltar para dentro do lava-loiça. No passado, as araras em cativeiro eram apanhadas na natureza. Mas atualmente, a maioria das araras de estimação são procriadas em cativeiro e alimentadas à mão. Com cuidado e compreensão é muito fácil criá-las. Contudo, quando são pequenas, são um pouco menos bonitas do que os pais. E pode perceber-se porque é que algumas pessoas acreditam que as aves descendem dos dinossauros. À medida que crescem, também passam por uma fase idêntica à das crianças que começam a andar e precisam de muitos brinquedos e estímulos para se manterem ocupadas. A necessidade de afeição física torna-as muito cativantes. Contudo, à medida que crescem e começam a exprimir as suas personalidades adultas naturais, podem ocorrer problemas.
Enquanto vigiadas, as araras podem parecer animais de estimação civilizados. Mas se ficam sós, mesmo por minutos, podem fazer todo o género de tolices. São também muito espertas. Estas duas aprenderam a brigar em silêncio para não chamarem a atenção. Isto é só uma mesa de jantar. Imagine o prejuízo que poderiam causar a ornamentos de estimação ou o caos que poderia acontecer se elas se enredassem com uma aparelhagem de alta fidelidade. Espírito travesso é uma coisa, mas há um lado mais obscuro na personalidade das araras adultas. Ao contrário de outros animais domésticos que agem como amigos de toda a família, as araras adultas tendem a gostar loucamente de uma pessoa, que é então tratada como um companheiro. Mais uma vez, isto reflete o que se passa na natureza. As araras são animais naturalmente monogâmicos que acasalam para toda a vida. Hello, good boy. There's a lovely lad on you. São muitas vezes possessivas com os companheiros, seja ele um ser humano ou uma arara. Good boy. Pode haver um conflito doméstico quando outros membros da família são considerados rivais. E uma arara zangada pode ser um adversário perigoso. Acontece o mesmo aproximar-se demais da companheira de outra ave. Os casais estão tão sintonizados que por vezes espelham o comportamento um do outro, dando origem a uma encantadora exibição de sincronia. Contudo, em cativeiro, a necessidade que têm de atenção e contactos constantes podem dar um resultado oposto ao desejado. As araras que se sentem isoladas podem gritar e muitas vezes morder de frustração. Ou pior, ficam muito aborrecidas e depois muito deprimidas. Como na natureza estão sempre juntas, é difícil para uma ave sozinha numa gaiola suportar a prisão solitária. Às vezes, exprimem a sua angústia arrancando as penas. As araras de estimação exigem uma entrega muito completa, sob o aspecto de tempo e de cuidado. E, na realidade, isto significa que o dono de uma arara deve gostar dela para o resto da vida. Se assim não for, os resultados podem ser terríveis. Felizmente, há uma quantidade de centros de reabilitação para araras por várias razões passaram dificuldades. Umas foram cruelmente maltratadas. Outras foram simplesmente negligenciadas e outras pareciam estar de luto, talvez por terem perdido os seus amigos humanos preferidos. Embora algumas araras fiquem fisicamente marcadas para toda a vida, com cuidados e com tempo, alguns danos emocionais podem ser curados. Em centros como este, as aves têm o máximo de liberdade e muitas têm a oportunidade de encontrar um companheiro da sua própria espécie. Algumas podem até começar a procriar. Casais em procriação precisam de um relacionamento muito seguro, uma vez que criar uma família é um dos maiores desafios que um casal selvagem pode enfrentar. E para começar, encontrar um lar é geralmente muito difícil. Todas as araras nidificam em cavidades de árvores.
Mesmo em florestas úmidas intactas, elas não abundam e muitas vezes têm de ser guardadas. As araras azuis e amarelas preferem palmeiras mortas. Os casais têm muitas vezes de modificar o interior do seu novo lar e alguns são mais entusiastas do que outros. Outros casais, desesperados por procriarem, destroem ovos e matam bebés que estejam sós. Por isso, vestem em pântanos, o que implica que vários casais acabem na mesma zona. A falta de privacidade pode até fazer uma arara corar. Ruborizam-se na pele facial, tornando-a cor-de-rosa. Coram muito durante as poucas semanas da época de procriação. Isto coincide geralmente com o início das chuvas e é a única altura do ano em que os casais que fazem a corte acasalam repetidamente. O acasalamento das araras já parece ser suficientemente precário, sem terem de o fazer diante de vizinhos. Para estas aves, o sexo parece muito importante, não só pelo ato físico da reprodução, mas também para reforçar o elo entre os companheiros. Como muitos animais que acasalam para toda a vida, não há praticamente diferença entre as araras macho e fêmea. Os machos talvez sejam ligeiramente maiores, com bicos de aspecto mais pesado, mas tirando isso é muito difícil distingui-los. Uma mãe arara põe geralmente de 2 a 4 ovos, cada um deles do tamanho de um ovo de galinha pequeno. Depois assume a tarefa da incubação, o que implica ter de chocar durante cerca de um mês. Ela depende do companheiro para vigiar no exterior e lhe trazer comida. Quando eclodem, os bebés são minúsculos e cegos. Criá-los é difícil, já que precisam de ser alimentados durante algumas horas e têm de estar quentes e limpos. Precisam também de proteção, uma vez que são vulneráveis a predadores como tucanos e coatis. Mesmo que tudo corra bem, a vida para as crias de araras é geralmente difícil e bastante trágica. Normalmente só um bebé sobrevive, embora possam ser postos vários ovos. Parece que, tal como as aves predatórias, providentemente as araras põem ovos suplementares. Se a estação for benévola, haverá bastante comida para todos. Contudo, se a provisão de comida não for tão boa, as crias mais pequenas em geral morrem. As crias de arara passam 3 meses no ninho e a cauda esfarrapada desta fêmea revela a quantidade de trabalho que investiu na maternidade. Um buraco pequeno numa palmeira não faz muito bem a uma ave com penas tão bonitas. Além de alimentar a cria, ela dá-lhe banho com afeição. A relação entre pais e crias é muito íntima. Tragicamente, este cuidado não pode proteger as jovens araras da maior ameaça que enfrentam hoje: serem roubadas para venda no comércio de aves selvagens. Juntamente com a destruição do habitat e um ritmo de procriação naturalmente baixo, este comércio tem levado atualmente muitas espécies de araras à beira da extinção. Na verdade, para algumas já pode ser demasiado tarde. Ainda assim, os tempos estão a mudar. Em muitas regiões da América do Sul, as pessoas estão a ajudar ativamente as araras. Há projetos de construção de ninhos artificiais para superar a escassez de locais de nidificação. As crias são monitorizadas para observar o seu desenvolvimento e a sua saúde. Ainda que isso provoque uma resistência bastante indignada. As crias que são criadas em ninhos buracos de baixa qualidade estão mais vulneráveis a doenças e pragas como gasterofirídeos. A investigação sobre aquilo que proporciona um bom ninho na natureza
pode influenciar a concepção de ninhos artificiais. E isso pode melhorar a taxa de sobrevivência e a saúde dos bebés que neles são incubados. Mas há um meio melhor. À medida que se vai aprendendo mais sobre as araras na natureza, o interesse por elas tem aumentado. Há mais pessoas que querem vê-las como um espetáculo natural, a voarem livremente. Podemos voar até ao Peru ou ao Brasil para as vermos na natureza, mais ou menos pelo preço que pagaríamos para comprarmos uma arara de estimação. Observá-las a brincarem e a voarem livremente pode ser uma experiência mágica. Se for honestamente gerida, a receita dos turistas pode proporcionar aos habitantes locais incentivos para protegerem as araras, em vez de as explorarem. Isto significa também que grandes áreas de habitat natural estão agora a ser preservadas. Asseguram uma esperança não só para estes fantásticos papagaios, como para todas as formas de vida que habitam a floresta úmida. Do corpo, da cauda, do focinho e das orelhas. A matilha é dirigida por um macho e uma fêmea dominantes. Só eles podem reproduzir-se. Pela manhã, a matilha torna-se uma máquina de caça cooperativa.